Chegou o dia, galera! Hoje nós vamos descobrir o incrível mundo da tabela dinâmica. Essa funcionalidade salva, com letra maiúscula mesmo, o nosso dia a dia sempre que a gente precisa analisar informações e fazer qualquer tipo de cruzamento com dados. Se tu quiser entender e compartilhar um pouco dessa empolgação que eu sinto ao falar, porque é bom mesmo, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que tu vai começar a ver as coisas de um outro jeito. Bora lá! Fala galera, Klinsmann aqui, e hoje é um dia top, porque a gente vai ver tabela dinâmica e eu tô empolgado para falar disso porque quando eu aprendi a usar a tabela dinâmica, eu de fato comecei a ver as coisas de um jeito um pouco diferente. Muitas vezes a gente tenta bolar soluções malucas ou ficar fazendo gambiarras ali no Excel, sendo que já tem funcionalidades prontas e às vezes a gente não consegue usar elas porque os dados não estão do jeito correto. Então eu vou passar por alguns exemplos aqui com vocês para vocês entenderem o que eu estou falando e já conseguirem usufruir mesmo isso aqui sendo uma mini aula. Antes da gente pular para a tela do Excel, peço que quem não é inscrito se inscreva. Aproximadamente 80% do pessoal que olha os vídeos não é inscrito, então galera, vamos dar aquela força e vamos lá. Contextualizando um pouco, a tabela dinâmica é uma funcionalidade nova, recente no Excel, que surgiu em 1994. E mesmo assim tem gente que não usa porque não conhece ou conhece, mas não tem os dados do jeito certo para usar, então o intuito hoje é fazer vocês entenderem e poderem já sair utilizando essa ferramenta maravilhosa, então vamos lá. Então tá, galera, começando do começo, um conceito super importante que a gente tem que ter para usar a tabela dinâmica é o seguinte, ela parte do pressuposto que as nossas informações estejam consolidadas. O que significa então as informações estarem consolidadas? É a gente utilizar uma base de dados no formato tabular ou colunar, que é nem esse que a gente tem aqui, ó. A gente pode ver, por exemplo, que a gente tem uma coluna de produtos, uma coluna de períodos e uma coluna de valor, tá? Já deixei pronto aqui também um outro exemplo, isso aqui seria uma outra forma da gente ver, né? Aqui está no formato de tabela, que é como os bancos de dados funcionam, os sistemas funcionam. Isso aqui é um exemplo do dia a dia, né? Como a gente costuma ver, e aí já tem um grande primeiro erro que eu geralmente falo nas aulas, que é o seguinte, quando a gente fala de Excel e dados, a gente tem que entender que a melhor forma é, em um local a gente ter os dados brutos, né, uma base de dados, um banco de dados, e em outro local a gente ter o visual, a visualização daquilo. O que muitas vezes dá problema é que as pessoas querem lançar a informação e ver ela no mesmo lugar, tá? Ah, pode ser que dê retrabalho, mas trabalho em dois locais, depende, né? Tendo informação estruturada, principalmente com a tabela dinâmica, a gente pode fazer em questão de cliques, de segundos, uma super análise sem ter que fazer conta nenhuma. Ok, vamos trabalhar então com essa base de dados. O que a gente tem aqui é uma tabelinha, então, 3 colunas, produto, período e valor. Então, como é que a gente inicia a trabalhar com uma tabela dinâmica? Simplesmente clicando no botão de inserir tabela dinâmica. Mas, o que é uma boa prática é geralmente a gente ter uma tabela, né, a funcionalidade tabela, que ó, esse meu intervalo de dados é uma tabela porque a gente consegue ver aqui em cima, ó, o design da tabela. Então isso aqui já mostra que ela está estruturada e está aplicada a funcionalidade de tabela, que foi a aula passada, vou deixar o card aqui para vocês verem, quem tem dúvida. Então partindo do pressuposto que essa tabela já está formatada, vamos inserir a tabela dinâmica. Só clicar dentro do intervalo, vamos ir aqui em cima em, onde é que está, inserir e tabela dinâmica. Aqui na esquerda, ó, inserir tabela dinâmica. Saindo do zoom aqui então, o que ela nos pede, tá? A gente estava clicado dentro do intervalo, e ele está pedindo onde é que eu quero criar essa tabela dinâmica. Então eu vou botar aqui numa nova planilha. Simples assim, vou dar um OK. Ok, pessoal, então quando a gente cria a tabela dinâmica, a gente tem alguns pontos de atenção, algumas informações que a gente vai ver que são novas aqui na tela. A primeira é a parte na esquerda aqui, onde a gente vê tabela dinâmica, né? Então é essa porção aqui da tela que ela fica de espera para ver o que a tabela dinâmica vai apresentar dependendo da nossa escolha. A gente também tem aqui na direita, ó, campos da tabela dinâmica, tá? E aqui a gente tem como seleções possíveis as 3 colunas da nossa tabela de origem. Então se a gente for lá olhar, a gente tem uma tabela que tem as colunas produto, período e valor, e, por consequência, a minha tabela dinâmica aqui tem as opções produto, período e valor. Aqui embaixo, nós temos 4 quadrantes, tá? Filtros, colunas, linhas e valores. Por que o nome é tabela dinâmica? Porque esses campos que estão aqui em cima, a gente pode arrastar para qualquer local que a gente queira aqui embaixo e a tabela dinâmica vai responder a isso, certo? Então, vamos fazer um teste. Eu tinha produtos, tá? Vou botar produtos aqui em linhas. Ó, já configurou aqui como linhas, né? Uma embaixo da outra,
a nossa tabela dinâmica. Agora vamos tentar o seguinte, vamos botar o valor em valores, né? Então olha só o que acontece, a gente já tem sumarizado automático, como diz aqui embaixo, ó, soma de valor, tá vendo? Outra opção para a gente fazer essa brincadeira do dinâmica é tirar esse produto de linhas e botar para colunas. Ó, arrastei ali, larguei, olha o que acontece. Os produtos saíram das linhas e foram para colunas, né? Então a gente tem outro tipo de apresentação ou de visualização disso, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Vou voltar o produto aqui para linhas. Lembra que a gente tinha os meses como períodos? Vou botar ele aqui em colunas. Olha o que aparece. Agora eu estou aqui na frente, tenho que me mover de novo. Aqui, ó. Os produtos estão nas linhas e os meses estão nas colunas. Então a gente já tem isso aqui tudo sumarizado, né? Então é muito fácil de brincar aqui dentro da tabela dinâmica simplesmente por arrastar os campos para os quadrantes que a gente define, né? Que a gente deseja. A gente não está limitado também a um campo apenas por quadrante. Se eu quisesse tirar esse período de colunas e botar aqui embaixo de produto, olha como é que ele abriria para nós, ó. Dentro de cada produto, aí eu tenho a subdivisão período, né? Na nossa tabela originária, a gente tinha os 12 meses, então por ter posto o período abaixo do produto, ele subdivide isso aqui para nós. Então a gente tem produto 1 com subtotal e todas as divisões por período, o produto 2 com seu subtotal e todas as divisões por período, e assim para os 5 produtos que a gente tinha na nossa base. Da mesma forma que a gente tem essa divisão, a gente tem uma outra possibilidade também, que é inverter a ordem, ou trocar a ordem do jeito que a gente quiser. Aqui embaixo está o produto em cima do período, certo? Agora eu vou inverter, vou botar o período para cima do produto. E olha o que a tabela dinâmica faz por nós. Trocou a ordem. Agora, dentro de janeiro, que é a minha categoria master, digamos assim, dentro de janeiro eu quis subdividir para o produto. Então ele explode o janeiro em produtos. Depois o próximo registro, né, do período, que é fevereiro, distribui nos produtos, março, abril, maio e assim por diante, certo? Então assim a gente consegue ter o nosso total categorizado, subcategorizado, sub, dependendo de quantos campos a gente tenha, para fazer essa relação nos quadrantes aqui da tabela dinâmica. Vou fazer um outro exemplo agora, que é o seguinte, ó. Eu vou arrastar para fora aqui o produto que eu não quero ver produto, tá? Só estou vendo período e aqui valor, soma de valor. Só uma outra opção para a gente ver, ó. A gente sabe que a gente arrastou esse campo valor aqui para o quadrante valores e ele está apresentando como soma, tá? A gente tem opções aqui nos quadrantes, por exemplo, se eu clicar na flechinha aqui da soma de valor, vai ter uma opção para a gente ver configurações do campo de valor. Ele vai abrir uma janelinha que eu já vou explicar, só que antes disso a gente tem uma opção aqui chamada formato de número, tá? Esse formato de número, a gente pode botar aqui, por exemplo, contábil, porque é dinheiro. Então, o que acontece? Todos esses campos, ou sempre onde tiver essa informação de valor, ela já vai estar exibida como o formato aqui de moeda, contábil ou de dinheiro. Independente se vão ter mais células ou menos células, tá? Isso aqui é uma formatação que está dizendo o seguinte, onde esse campo de valor estiver, ele vai ser contábil. Então a gente também não precisa ficar se preocupando se vai ter mais células para a direita, para baixo, para qualquer direção, e a gente não formata nas células, a gente formata ali embaixo na escolha do campo. Então vamos voltar ao seguinte, eu vou voltar, vamos fazer diferente, agora o período está nas linhas e eu quero botar o produto nas colunas. Olha só o que ele fez, eu não estou na frente, não estou na frente. Essas colunas aqui, essas células não estavam aqui antes, né? Antes de eu explodir para o produto. Só que como o campo valor já está setado para ser moeda ou contábil, sempre onde ele aparecer, isso aqui já vai estar sanado, já vai estar resolvido, tá? Então isso também é mais uma facilidade referente à tabela dinâmica. Esse aqui, galera, foi o jeito certo de usar a tabela dinâmica, ou até me corrigindo, o uso da tabela dinâmica não muda. O que é certo ou errado é geralmente a base que a gente está trabalhando, né? Então eu já vou mostrar aqui, vou voltar a mostrar como é que estava a base anterior e como é que é um problema que às vezes as pessoas acham que o problema é na tabela dinâmica, mas o problema está nos dados delas, né? Tá como a configuração, como a disposição dos dados estão apresentados na planilha, tá? Então vamos voltar aqui para ver o outro exemplo. Essa aqui então foi a base que a gente utilizou para montar a tabela dinâmica, só que eu também chamei aqui de formato tabular, né, ou colunar, e a gente também tem um formato usual. Vocês concordam que muitas vezes, quando a gente vai utilizar o Excel, é assim que as informações estão dispostas, né? Então as pessoas já lançam assim produto e, por exemplo, aqui período, fazem seus totais, seus subtotais, tudo certinho. Só que, para eu jogar isso aqui numa tabela dinâmica, aí fica bastante complicado e agora eu vou mostrar para vocês o problema, né, ou a dificuldade de usar uma base dessas com tabela dinâmica, tá? Vou clicar aqui dentro, eu também já tinha feito, né, uma tabela, então a gente pode ver aqui em cima que já está com o registro de tabela, então vou inserir uma tabela dinâmica aqui dentro. Opa, inserir tabela dinâmica, vou dar um OK porque eu quero que faça numa outra janela. Ok, tabela dinâmica criada. Olha o que a gente tem aqui agora, ó. Os nomes dos períodos, eles estão como campos, né? Então eu não consigo somar eles, né? Vamos ver uma coisa, eu vou botar produto aqui em linhas e vou botar janeiro, os campos, tá? Beleza, janeiro, fevereiro, março, abril,
Por enquanto, isso aqui está fazendo sentido, né? Porque eu estou conseguindo botar eles em colunas, né? Eles são coisas distintas, eu estou trabalhando com colunas distintas, mas nesse formato de visualização até que está ok. Tá? Agora vamos fazer diferente, né? Olha como é que a gente tinha outra tabela dinâmica. Ela estava com os meses aqui e os produtos, tá? Eu vou tentar fazer a mesma coisa com essa nossa nova base aqui, tá? Então eu quero os produtos aqui nas colunas, né? É assim que a gente tinha ali, isso, os produtos ali. E agora eu quero a soma dos meses nas linhas. Então eu vou arrastar janeiro aqui para baixo, já ficou estranho, né? Vou arrastar fevereiro aqui para baixo, ficou mais estranho ainda. Março, abril, ué, por que eu não estou conseguindo fazer isso, né? Então isso aqui é um exemplo, né? Uma dificuldade que as pessoas passam, ou de repente, não é assim que funciona, eu tenho que botar aqui em valores, né? Por que isso fica estranho, né? Janeiro eu botei em valores, mas e fevereiro? Olha que loucura o que está acontecendo aqui, né? Por que a informação fica assim? E isso é o que muitas vezes as pessoas passam ao mexer com tabela dinâmica, e já vou mostrar a resposta aqui para vocês do porquê. Seguinte, ó, voltei aqui para nossa base errada, digamos assim, tá? O que a gente tem aqui? Vou dar um zoom para a gente conseguir enxergar. Aqui, da mesma forma que a gente tinha aqui esse tipo de tabela, vamos fazer um teste com o filtro, tá? Então essa tabela estava aqui, eu tinha uma coluna produto, tinha uma coluna período e uma coluna valor. Quais são as opções de produto, por exemplo? Se eu abrir aqui, as opções é produto 1, produto 2, 3, 4, 5. Ok. Se eu abrir em período, quais são as opções que eu tenho? Aqui tem a ordem alfabética, né? Mas seria janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Então, ok. E aqui os valores são os valores, né? Então a coluna valor vai ser o valor que eu vou sumarizar lá na tabela. Só que olha nessa tabela aqui que estranho que fica. Se eu clicar em produto, ok, produto 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Só que janeiro, se eu clicar em janeiro, quais são as opções? As opções aqui no caso são os valores de venda, os preços de venda, mas se são preços, isso aqui deveria ser valor e não mês, né? Então o erro aqui é querer usar a informação do cabeçalho como informação na tabela dinâmica. Então isso aqui não funciona desse jeito. Quando a tabela dinâmica entra aqui e olha, o que ela entende? Eu tenho uma coluna chamada janeiro que tem opções 6.910, 6.984, 7.921 e não entende que isso aqui é janeiro, porque janeiro não é uma informação, janeiro é só o cabeçalho, né? Então cada coluna aqui ele está interpretando como registros diferentes e fica inviável de trabalhar nesse jeito diretamente da tabela dinâmica, né? Claro que sempre tem formas da gente trabalhar esses dados, inclusive eu trabalhei os dados desse formato para chegar nessa tabela aqui, só que não é via tabela dinâmica. Antes eu tive que usar o Power Query, que vai ser uma funcionalidade que eu vou apresentar nas próximas aulas, que nesse momento a gente não vai entrar em detalhes, mas serviria, por exemplo, para transformar esse modelo de informação aqui, esse modelo de tabela, né, transformar esse formato visual, digamos assim, mais de tempo, né, de temporalidade, para esse formato tabular, que é o que as tabelas dinâmicas precisam, tá? Aqui a gente passou um pouco sobre um caso bem frequente, bem recorrente, na verdade, de tentativa de uso de tabela dinâmica quando a base não está redondinha, quando a base não está consolidada, tá? O que eu vou fazer agora é sair do exemplo ruim e voltar para um exemplo bom para a gente ver quais possibilidades a gente tem com a tabela dinâmica funcionando a pleno vapor. Vamos aqui para a telinha do Excel de novo. Ok, estamos de volta aqui com a base que a gente utilizou na última aula, que foi referente a tabelas. Então, ela já está no formato tabular, foi feita de propósito para isso, então simplesmente eu vou clicar aqui dentro, inserir tabela dinâmica, tá? Ok, a tabela dinâmica está aqui esperando para ser utilizada. Vou sair aqui da frente, deixa eu me trocar de lugar. Ok, vamos fazer o seguinte então, né? Vamos voltar aqui para a tabela só para a gente ver que informações a gente tinha. A gente tinha só uma referência de item, uma descrição, quantidade, valor, data, o F, né? Unidade, o estado de origem e o estado de destino, por exemplo, dessas compras ou vendas, qualquer coisa que o vale, tá? Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Primeiro item que a gente pode fazer é o seguinte. Eu quero ver o F de origem aqui nas linhas, eu quero ver o valor total, tá? Então, já vou deixar isso aqui como valor, vou formatar aqui para contábil. Ok. Então, aqui já está formatado como valor. Beleza! Agora eu quero ver o seguinte, eu quero ver essas informações de forma cronológica, talvez, né? Estão vendo aqui que eu tenho a coluna data? Aqui a gente tinha a coluna data. Então vou botar a data aqui nas colunas. Olha só que interessante o que acontece quando a gente tem as informações de forma consolidada, né? Eu tenho sumarizado entre 2022 e 2023. Se eu abrir aqui o 2022, olha o que ele mostra aqui para mim. Trimestre 3 e trimestre 4. Eu posso abrir de novo e aí olhar os meses que eu tinha na minha amostra desse trimestre. Olha só.
agosto, setembro, né? Tudo aqui do Amazonas, do Ceará, Rio de Janeiro. Então, não fiz nenhuma conta. A gente só está arrastando os campos, né? Aproveitando essa funcionalidade da tabela dinâmica por ter a base consolidada, né? Da mesma forma que o seguinte, ó. Acabei não falando. Quando a gente arrastou a data aqui para as colunas, olha o que ele trouxe. Ele trouxe os anos, trimestres e data. Se eu não quisesse ver trimestre, por exemplo, eu posso simplesmente arrastar fora, porque isso aqui foi feito automático, porque ele está entendendo que é uma data, e eu tirei os trimestres. Então, quando eu abrir ou fechar aqui um período, né, o ano, ele vai abrir naqueles meses que ele tem na amostra. Então isso aqui, porque o nome é tabela dinâmica, porque a gente consegue ficar brincando de abrir, fechar e trocar de lugar as coisas de uma forma bem rápida e bem intuitiva, tá? Então, ok, já vimos por data, vamos supor que eu não quero. Agora eu quero ver, não quero ver valor, eu quero ver quantidade. Opa, então olha o que ele está fazendo aqui, ó, soma de quantidade. Então lá na nossa tabela a gente tinha uma coluna chamada quantidade, em cada uma, né, de o F de origem, né, um estado de origem, a gente, somando eles, que está feito automático aqui, já aparece sumarizado dentro da tabela dinâmica. Opa, é uma outra opção bem legal também. Só que a gente pode fazer outros cruzamentos, aí vai depender de quais informações que a gente tem e que outros exemplos a gente queira analisar. Por exemplo, eu vou tirar aqui todas as questões, todas as informações, e ó, o F de origem, tá? Então, as vendas ou os produtos estão saindo desses estados. E eu tenho uma outra coluna que é o F de destino. Então eu quero botar o F de destino aqui em cima, tá? Vou diminuir só porque ele fica com esse rótulo aqui. Então o que eu tenho aqui é uma matriz com os produtos de saída e aqui de chegada. Então nesse caso eu estou enviando do Amazonas e aqui eu estaria enviando do Amazonas para o Amazonas. Nesse caso aqui eu estaria enviando do Rio de Janeiro e entregando no Amazonas, né? Lembrando que as colunas é o F de destino e as linhas é o F de origem, tá? Então olha só, já estou com a minha matriz feita, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a quantidade e vou botar aqui em valores. Olha o que ele fez para nós. Aqui ele fez automático a soma. Então eu estou somando, lembrando que a gente tem uma coluna chamada quantidade, então ele está somando esses registros, o que saiu de cada lugar e foi para qual outro lugar. E aqui ele está fazendo a soma para nós. Só que vamos supor que eu não queira ver a soma, eu quero saber tipo quantos carregamentos ou quantos pedidos foram feitos, né? O que eu posso fazer? Lembrando que eu arrastei o campo quantidade aqui para baixo. Então, de forma automática, ele já nos mostra a soma da quantidade. Mas eu posso vir aqui, configurações do campo de valor, deixa eu ver se eu não estou no lado aqui, e fazer o seguinte, ó, por definição, ele já traz aqui para nós a soma, mas eu posso, por exemplo, querer ver a contagem, né? Vou dar um OK aqui e vou tirar o zoom. Olha só o que ele está mostrando, né? Ao invés, antes da soma, 500 e poucos, aqui o total dava 12 mil, agora eu não estou fazendo a soma, eu estou contando quantos registros de cada uma dessas ocorrências ou de cada um desses cruzamentos aconteceu. Então, por exemplo, aqui, ó, esse 16 que eu estou aqui é uma saída de São Paulo, né? Ou seja, a origem é São Paulo e o destino foi São Paulo. Da mesma forma que esse 9 aqui, a saída foi de São Paulo e a chegada foi no Ceará. Então, opa, interessante isso aqui, né? Então assim a gente já consegue ver de forma literalmente dinâmica, né? Só mexendo com os campinhos aqui a gente fez um total de 0 fórmulas até agora, de formas de dispor a informação de forma prática, ágil, e aí vai da nossa cabeça e também de como estão estruturados os dados, brincar com essas informações. Outras funcionalidades que também vale a pena a gente olhar é o seguinte, ó, deixa eu tirar essa UF de destino e vou botar a data aqui, opa, não é ali, vamos botar a data aqui para colunas. Tá? Então a gente tem aqui, ó, 2022, por exemplo, eu vou tirar trimestres para quando eu abrir só ficarem os meses. Então 2022 abriu nos meses. O que a gente tem aqui então? Ó? Eu tenho 2022 aberto, explodido, digamos assim, o subtotal do 2022, aí depois 2023 e o total geral. Será que eu estou na frente? Mais ou menos na frente. Tá, pessoal? Só que olha só, a gente pode querer desabilitar isso aqui, né? Então, como qualquer objeto, qualquer elemento do Excel que tenha vida própria, e a tabela dinâmica é um deles, a gente tem a opção aqui em cima, ó, opa, aqui em cima, análise de tabela dinâmica, né? Então essa opção aqui, se eu clicar, sair do zoom aqui, ele nos dá algumas opções. Opa, desculpa, é em design que eu quero mostrar. É aqui em cima em design. Então o que a gente tem aqui em cima na esquerda? Ó? A gente tem a parte de layout, e a gente pode escolher algumas opções, ó. Se eu quero subtotais, ou só o final do grupo, ou só no início, total. Se eu quero desabilitado para linhas e colunas, habilitado para linhas e colunas, tá? Então eu vou tirar o zoom aqui e vai ficar mais fácil de ver quando a gente mexer. Aqui eu tô com a amostra de 2022 aberta e a gente tem subtotais, tá?
Então os subtotais eu quero ver, ó, não quero ver subtotais. O que aconteceu? Não me sumarizou aqui no final o compilado ou parcial de 2022. Ó. Se eu habilitar aqui, ó, ele apresenta, mas eu posso querer ou não querer esse tipo de informação. Então também já está aqui uma possibilidade. Outra possibilidade são os totais gerais. Né? Vou fechar aqui, por exemplo, para a gente voltar a ter uma visão enxuta. Aqui eu tenho o resumo de todo 2022 e todo 2023, tanto na vertical, aqui no ano, quanto na horizontal, que é por estado. Eu poderia não querer isso aqui. Então eu quero botar aqui, ó, desabilitado para linhas e colunas. Então ele tira os subtotais que a gente tinha aqui, tá vendo? Ele pode tirar, ou a gente pode querer botar de volta. Então aqui totais gerais, habilitado para linhas e colunas. Ou só para um ou só para outro, né? Aqui, ó, habilitado somente para linhas. Então só tá ali na direita, ó, a linha tem um subtotal, certo? Agora vamos fazer habilitado somente para colunas. Saiu o das linhas e só foi o das colunas. Então esse 76 é o compilado da vertical. Tá, pessoal? Como a gente pôde ver aqui no exemplo, né, partindo lá do início de uma base correta, depois de uma base incorreta, né, que não é o jeito que a gente deve utilizar as informações para uma tabela dinâmica, né? A informação tem que estar estruturada em colunas e não naquele formato visual que eu falei, né? Então, se é que eu posso deixar uma dica aqui para vocês é que, caso vocês tenham a possibilidade, né, de criar um banco de dados ou estruturar a informação naquele formato com colunas, façam isso, porque isso vai facilitar muito tanto para o uso de tabelas ou tabelas dinâmicas para puxar para algum outro relatório, porque é assim que a estrutura de dados funciona. Não adianta querer ter uma base toda torta, né, toda desconfigurada e querer fazer milagre depois. Muitas vezes esses milagres que querem que sejam feitos, a gente tem que voltar para a base e reestruturar tudo que está lá dentro. Isso aqui é só uma pincelada inicial no mundo, no universo da tabela dinâmica, né, que a gente pode criar. Tem itens calculados, colunas calculadas, medidas, enfim, dá para misturar com a linguagem DAX, mexer com Power Query, Power Pivot. Então tabela dinâmica é uma funcionalidade super grandiosa, de fato. Se gostaram do vídeo, pessoal, peço que se inscrevam no canal, deixem um comentário para eu entender o que vocês estão gostando, não gostando, como é que está o formato das aulas. Tá? Conto com esse feedback de vocês e eu aguardo vocês na próxima aula do minicurso. Muito obrigado!